Muito boa tarde a todos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado também por nossos palestrantes estarem aqui com a gente. Espero que todos estejam bem nesses tempos difíceis que a gente vive. Cuidado, né, é super importante, é essencial. Mas hoje a gente está aqui para conversar sobre um tema muito gostoso e muito bacana. Eu não sei vocês, mas eu amo comida. A comida, ela traz um universo tão rico, são tantos sabores, tantos ingredientes, processos diferentes, agora até formas de produzir de uma maneira diferente, que traz tantas combinações, um número de possibilidades. A comida, ela mexe com o nosso humor, a comida, ela mexe com o nosso astral, ela mexe com a nossa saúde. Mas a comida deixou de ser funcional há bastante tempo. Ela é uma grande ocasião de consumo, ela é um motivo de encontro, ela é um motivo de comemoração, ela está presente na nossa vida de diferentes formas o tempo todo. E com tantas coisas acontecendo, é muito bacana a gente poder parar e pensar e discutir um pouquinho sobre o que acontece com o futuro da alimentação, com o futuro da comida, no jeito que a gente se relaciona com esse tema. E para isso a gente trouxe convidados super especiais. Estou muito feliz e honrado aqui, como Future Brand, de receber gente de diferentes segmentos, especialistas, que trazem aqui diferentes perspectivas do varejo, à indústria, do restaurante, a entrega, até aqueles que estão reinventando a forma de produzir. Eu vou apresentar cada um deles, peço também para dar uma oportunidade aqui para cada um dar um oi. Vou começar pelo Daniel, gerente de marca do Carrefour, trabalhou em várias indústrias e hoje vive, né, essa dinâmica e os desafios do varejo. Tudo bem, Daniel? Tudo bom, Daniel Xará? Boa tarde. Obrigado aí pela participação. Prazer estar com vocês. Bacana. Quem também está com a gente e que faz uma ponta, né, uma cadeia nova, ou não tão nova, mas que vem revolucionando e se tornando importantíssima nos dias de hoje, é o Diego Barreto, CFO, VP de Estratégia do iFood, mentor de diversas startups. Tudo bem, Diego? Tudo bem, muito legal estar aqui, muito bom falar sobre um tema tão presente aqui no nosso dia a dia, né? Obrigado pelo convite. Obrigado você pela presença. Uma marca queridinha dos nossos tempos, que simboliza muito, né, do futuro. O Estevam, ele é cofundador e CEO da Dengo. Estevam, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Ô Daniel, maior prazer estar aí com todos vocês. É um prazer a gente trocar um pouquinho sobre essas experiências do que é a comida de hoje e do futuro. Obrigado pelo convite, de antemão. Representando aqui o time da indústria, a gente trouxe a Priscila, nossa cliente especial, diretora de marketing da General Mills, que traz aqui também uma visão diferente sobre o futuro da alimentação. Tudo bom, Pri? Oi, Dani. Obrigada pelo convite. Eu acho que ter pessoas de diferentes lados da comida, né, vai fazer essa discussão super bacana. Estou super animada. Para a gente falar também e trazer a perspectiva sobre o universo do restaurante, do fast food, do comer, do alimentar ali, por meio de vários canais, o Rafael, o famoso Rafa do Habib, está aqui com a gente também. Obrigado. Obrigado, Dani. Boa tarde a todos. Prazer estar com vocês aí, essa turma boa, plural e muito interessante aqui para a gente falar dessa revolução e desse futuro da alimentação, que é um tema tão encantador. Prazer estar com vocês. Para fechar nosso hall de convidados, ela com quem eu tive o prazer de trabalhar, eu estou até com vergonha de falar, há 13 anos atrás a gente fez projeto junto, e hoje ela é diretora de transformação digital da Nestlé. Carol, prazer estar com você também.
Carol? Oi, estou te vendo agora. Mas acho que você está no mudo, cara. Calma aí. Não. Legal, a gente vai seguindo o jogo aqui, depois você dá o seu oi oficial. Bacana. Gente, se tem uma coisa que a gente fala o tempo todo, né, é o quanto o mundo está mudando. A sociedade evolui cada vez mais rápido, e as marcas elas precisam estar atentas a esses movimentos. Aqueles que ficam parados ou que usam as mesmas fórmulas que fizeram sucesso no passado têm aqui um grande risco de perder relevância. A gente está falando de novas gerações, novos estilos, novas necessidades, novas expectativas, e nos últimos tempos, algo que pega tudo isso, joga para cima, muda tudo e acelera um monte de coisas que já estavam em andamento, que é esse momento de pandemia que a gente vive. Acho que a grande pergunta, o grande tema aqui da nossa discussão é qual é o futuro da alimentação diante disso tudo. Hoje a gente vai falar sobre 5 grandes tendências, a gente vai dividir esse momento aqui em alguns blocos. Primeiro eu vou contar um pouquinho de um estudo que a gente fez em parceria com a Future Brand Milão, que traça aqui 5 grandes tendências para o futuro da alimentação. Vou falar um pouco sobre elas, mostrar um monte de exemplos de como marcas têm reagido a essa tendência, e depois a gente abre para uma discussão, convidando a todos a participar e contribuir. Aliás, vocês estão super convidados ao tempo todo aqui, falar junto comigo, junto com todo mundo, vamos fazer disso uma grande conversa. A primeira tendência, a gente fala sobre a revolução do reinventar. E quantas coisas a gente tá falando sobre reinventar, né? A gente, há minutos atrás, estava falando sobre o que cada um estava reinventando, e isso é, de fato, a grande tônica, acho que de todas as indústrias, especialmente da alimentação. A gente vê um mundo que muda muito à nossa volta. A gente volta com o prazer de cozinhar. A casa se tornou um lugar convidativo para receber, para os ingredientes que estão disponíveis para cada um, permitem que a gente crie e recrie receitas. Os serviços vão ganhando novos formatos, a gente vai ver uma série de exemplos de como vários players estão tentando adequar e trazer novas dinâmicas para o universo e para a experiência de alimentação. A gente tem a possibilidade de experimentar muitos sabores diferentes, talvez frequentar lugares que a gente não frequentaria por meio do delivery. A mídia vai ganhando cada vez mais espaço no alimentar, seja pelos programas de culinária que já vinham crescendo, seja porque hoje ela é o cardápio, seja porque hoje ela muitas vezes faz uma proposta de um restaurante. A evolução da cadeia de suprimento de cada um, né? Todo mundo mudou a forma com que se adquire seus suprimentos individuais. A gente busca cada vez mais transparência, mais ética, mais amistosidade. A gente está, inclusive, muito mais unidos pela solidariedade. A gente vai ver uma série de exemplos nesse sentido. Um exemplo muito bacana, né? Até eu acho que depois o Daniel pode comentar, é um conceito que a gente viu de um supermercado 5.0. A ideia dele é um supermercado que ele é linear, ou seja, ele é só um grande corredor. E a ideia é que você justamente não fique no zigue-zague, né? Você tem um processo muito mais objetivo de compra, no qual você vai passando, pegando e levando suas coisas. Imagina uma empresa com o tamanho e com o mercado, com o potencial do Alibaba, que hoje ensina pequenos produtores a criarem suas páginas, fazerem suas lives, mostrarem os benefícios dos seus produtos, para que eles possam usar a cadeia de distribuição do Alibaba para vender direto para outros consumidores. No Brasil, a gente vê, inclusive, uma série de produtores de orgânico acessando os consumidores diretamente.
A gente vê, por exemplo, como os próprios chefes se reinventaram. A Rita Lobo, ela, além dos pratos maravilhosos e gourmets, ela falou assim, pô, eu tenho um espaço aqui importante, eu preciso ensinar o cara que nunca entrou na cozinha a mexer uma panela, né? Fazer o seu arroz, o seu ovo. E quantos de nós não tivemos esse desafio de olhar para aquele universo misterioso da cozinha e falar assim, bom, agora é com a gente, né? Vamos lá. A solidariedade ganha espaço. A gente vê, por exemplo, iniciativas como da Ambev, de disponibilizar seu e-commerce para microprodutores de cerveja, porque mais importante do que as suas vendas era manter a lógica da cerveja artesanal viva, e sem lugar de distribuição, as cervejarias, tantas pequenas que surgiram, não teriam espaço. A gente vê as experiências em casa, né? Como a Magnum recriou uma experiência que ela oferecia em loja, de você montar e customizar, criar sua própria sobremesa. Ela oferece isso agora numa versão kit para os seus clientes. Ou uma coisa que eu vi outro dia muito bacana também é o drive-in gourmet. É um menu degustação servido etapa a etapa no carro, no estacionamento do restaurante, para que as pessoas possam ter a experiência de ser servido, que é muito diferente, né, da comida quando você pede, né, a ideia de você ter alguém, o prato feito na hora. A mídia vai ganhando cada vez mais espaço na cozinha. A gente viu uma iniciativa muito bacana do Uber Eats com a Sony, criando aqui um restaurante virtual do Breaking Bad, onde ele oferece no cardápio os pratos que são comidos, né, ali na série, no dia a dia. A Grubhub fez também um trabalho como se o iFood criasse junto com a GNT um restaurante virtual com as receitas que a Rita Lobo ou que o Tragô estão fazendo. Você pode pedir isso agora. E toda essa nova lógica se torna muito mais possível. Uma segunda grande tendência que a gente vê é o dilema ético, que a gente chama, a escolha entre a conveniência e a sustentabilidade, ou melhor, a necessidade de ter os dois, né? E de justamente não ter que escolher. A gente está falando de consumidores mais conscientes, mais cuidadosos, preocupados com o meio ambiente, preocupados com a cadeia de valor. A moderação vai ganhando mais espaço versus dietas mais extremistas. A gente começa a ver um fenômeno surgir do flexitarianismo, né? As pessoas cada vez mais lutando contra o desperdício, buscando soluções alternativas dentro dessa cadeia de suprimento individual. E para isso vão surgindo soluções cada vez mais inteligentes, da embalagem à produção, nessa busca, né, por uma vida mais sustentável. A eficiência, ela vai gerando acessibilidade. À medida que a gente torna esses processos mais inteligentes, a gente consegue, inclusive, fazer com que o sustentável seja mais acessível. Tem alguns exemplos muito bacanas aqui. Um deles é do Babaco Market, que ele tem uma campanha justamente do esquisito mais bom. Aqueles produtos que não eram exatamente os queridinhos pelo formato, por coisas absolutamente naturais que aconteceram ao longo do processo da cadeia, mas que do ponto de vista de sabor e nutricional eram maravilhosos e você consegue comprá-los por preços mais acessíveis. Se você pensa nisso no consumidor, pense que, por exemplo, a indústria ela pode super ser uma compradora daqueles formatos que não estão perfeitos, porque para a produção o visual não é necessariamente o ponto mais chave. É o que a Banana faz nos seus bites. Ela cria aqui bananas que são imperfeitas e desidrata e usa como processo. Uma outra maneira da gente trazer esse equilíbrio entre o sustentável e a conveniência é justamente nessa união do snack, que é prático e nutritivo. A Good Fish traz
produtos à base de salmão do Alasca, rastreável, uma cadeia de produção super bacana, num formato snack, saquinho, que você consegue transportar para todo lugar. Imagina que bacana, no intervalo, no trabalho, na rua, você poder comer um snack de peixe, né, que é reconhecidamente super sustentável. Ou mesmo a Package, que fez isso com ovo, né? Ela tem essa crença que o ovo é um alimento super importante para a dieta nutricional, e ela vai inventando e reinventando formatos de levar o ovo, não só para o preparo ali da cozinha, mas para snacks que compõem aí o dia a dia das pessoas. A gente tem o flexitarianismo ganhando bastante espaço, uma lógica interessante de reduzir o consumo de carne, justamente pelos efeitos que isso traz, mas reduzir isso não no radicalismo, reduzir isso de uma maneira de transição. Ou seja, ela cria aqui produtos que ainda têm proteína animal, mas cada vez mais combinadas com uma proteína vegetal, de forma com que você praticamente não perceba essa diferença, mas no final você está consumindo 30%, 40% a menos. Tornar a boa refeição, a refeição saudável, mais acessível, mais conveniente, é um grande desafio. A Daily Harvest é um exemplo super bacana de quem congela frutas e legumes na própria fazenda e manda a porção pronta do seu smoothie, do seu mingau, da sua sopa direto para sua casa. Um exemplo brasileiro bacana de quem está facilitando muito a refeição saudável é a Livap, com milhares de opções de pratos, de uma maneira super prática, com uma experiência de usuário super bacana, rápido de comprar. Ou seja, a gente vê aqui uma grande busca de diversas marcas, de diversas formas, tentando atrelar a sustentabilidade, atrelar a saudabilidade à lógica do dia a dia de hoje, que precisa e exige conveniência. A gente fala do poder da comida, né? Esse movimento de ver o alimento como um medicamento, ele vai se tornando um novo conceito de marca para muitas iniciativas. Uma busca que, por se adequar a esses estilos de vida mais contemporâneos, atrelando, nesse caso aqui, sabor, funcionalidade, às necessidades físicas e psicológicas que a gente vive todos os dias. Essa relação nossa com a alimentação, ela mudou, né? Ela foi se tornando mais íntima, mais consciente. A gente hoje vê na comida não só a nutrição ou a sensação de saciedade, mas a gente vê também o prazer, a gente vê ela como uma fonte importante de saúde. E se a nossa comida pudesse ajudar a gente a se sentir melhor com a gente mesmo, mais disposto, melhorar nossa pele, a comida ela vai ajudando, inclusive, a aliviar essas ansiedades do dia a dia, faz com que a gente escape da realidade. E nesse sentido, probióticos, pré-bióticos, pós-bióticos e fibras vão se tornando aqui ingredientes importantes para o futuro. A gente tem vários exemplos muito bacanas assim desse mundo do funcional, né? O funcional é um segmento que a gente mapeia há muitos anos na indústria de alimentos, e hoje ele vai ganhando cada vez mais formatos, cada vez mais funcionalidades, e vem, inclusive, tendo uma mudança importante do ponto de vista de linguagem. Acho bacana a gente reparar em alguns desses exemplos como a própria embalagem ela muda de aspecto, né? A Lume aqui embaixo, ela parece inclusive uma embalagem de cosmético, é uma outra forma de se comunicar, são outros apelos, são outros estímulos. A gente tem benefícios desde os mais, talvez, comuns, como para o sistema digestivo, até aqueles que melhoram a sua pele, até aqueles que melhoram o seu humor, cabelo, enfim, a gente tem aqui diversos tipos em cada uma dessas linhas. Um outro tema muito bacana dentro desses alimentos mais poderosos é a gente pensar nas novas proteínas.
E a gente vê cada vez mais a entrada da proteína de insetos como parte da alimentação. Você tem, por exemplo, hoje barrinhas, né? Como a gente tinha barrinhas de frutas, de cereal, por que não aqui barrinhas à base de proteína de insetos? Tem uma série de claims aqui de saudabilidade, de proteína, de fibras. Um estudo muito bacana que está acontecendo em Israel é de uma nova proteína capaz de adoçar até 100 vezes mais do que o açúcar. Imagina que bacana a gente poder ter o doce, né, do alimento se alimentando a partir de proteína, né, e não do açúcar que faz, né, não é exatamente bom para a nossa saúde. Muitas soluções voltadas para o universo feminino. O Moonbites, ele cria aqui está tudo baseado numa ideia de ciclo das sementes, que traz aqui uma combinação de ingredientes para os diferentes momentos do período menstrual da mulher. O alimento, ele se combina com outras categorias para criar uma beleza holística. Então, você imagina que hoje o conceito de beleza, ele se expande do cosmético, ele passa por chás, por infusões, por né, tanto produtos que você ingere quanto produtos tópicos. E a mídia vai ganhando cada vez mais espaço, né? A Vogue Wellness, além de uma plataforma de conteúdo e de profissionais ligados ao tema de bem-estar, hoje ela é um guarda-chuva de uma linha co-brand que traz produtos ligados à beleza, à saúde, à alimentação, ao esporte. Por fim, a ideia de snacks que consigam melhorar o seu humor, né, a sua mente, ela é super bacana. É isso que faz a Noro, uma barrinha, né, a primeira barrinha à base de canabidiol, que promete aqui uma liberação lenta de energia e de uma certa serenidade ao longo do dia, ou até mesmo uma marca que a gente teve o prazer de trabalhar aqui, que tem uma promessa de energia limpa à base do mate, que é Barmate. Uma outra tendência muito bacana que a gente vê acontecer é essa migração do flavor, do sabor. Tanto do global para o local, quanto para as evoluções daquilo que é tradicional. A gente vive, né, hoje a gente tem hoje uma geração muito hiperconectada e muito curiosa, que não se contenta mais com aquilo que era o básico, ou comer aquela mesma coisa todos os dias, né? Eu acho que é fácil pensar na nossa rotina e na vontade de falar assim, putz, eu quero mudar, estou cansado, enjoei, quero uma coisa diferente. E nesse sentido surgem dois movimentos que eles se unem, mas eles a princípio podem até parecer contrastantes, que é a tradição ou a reinvenção da tradição versus e o quanto isso é influenciado inclusive pelas grandes tendências globais ou pela influência global do ponto de vista de preparo, do ponto de vista de ingredientes. E com isso a gente vai criando um universo aqui de fusão de sabores e de releituras. Alguns exemplos muito bacanas, né? Primeiro, como a gente faz a tradição se tornar moderna. Não sei se vocês conhecem o Franklin Barbecue, é um restaurante em Austin, que as pessoas fazem filas assim ridículas para se alimentar. Eles chegam 7, 8 horas da manhã. Se você não chegar, você não se alimenta num restaurante que abre às 11h30. E o Aaron Franklin, que é o proprietário, ele criou aqui, ele traz a tradição do restaurante num formato masterclass, onde ele ensina desde escolher a madeira até fazer como fazer o fogo, obviamente passando por todas as técnicas de preparo do barbecue típico do Texas. A Balduco trabalha muito esse conceito da tradição, né? O nono, a receita, a história. Ou mesmo a gente tem a Martelli, uma marca italiana que tem como grande base dessa proposta de valor
trazer, recuperar a massa como ela era feita antigamente e não o que ela se tornou pós-industrialização. Além da tradição, a gente vê a curiosidade pelo mundo. E mais do que você se alimentar ou comer a comida mexicana, a ideia de você poder visitar aquele lugar, a ideia de você viver aquela experiência sensorial que está na paisagem, que está na arquitetura. É o que a Coles fez com a sua marca própria, trazendo aqui, tanto da Itália quanto do México, esses sabores da rua, com a possibilidade de você lá na Austrália experimentar e viver um pouquinho dessa energia. E falando em reinventar, a gente tem desde um exemplo bacana e conhecido aqui em São Paulo, que é reinventar a comida nordestina, que o Mocotó faz com bastante sofisticação, até várias formas que ao redor do mundo de repensar como é que a gente torna a comida chinesa, os ingredientes chineses que eram tão restritos às Chinatowns, em lugares bacanas e sofisticados de você apreciar esses sabores. Tem o Warsa, que é um restaurante africano em Milão. Ele acredita que é muito mais do que simplesmente você chegar e viver aquele cardápio, é você conseguir mergulhar numa experiência que ela é sonora, ela é visual, ela tem a ver com o próprio atendimento e a forma com que as pessoas se relacionam nesse lugar. Assim como o Italy, né, tem como proposta trazer o italiano de verdade para os diversos lugares do mundo. Por fim, nossa última tendência fala sobre o novo natural, onde os frutos da terra passam a ser agora os frutos do laboratório. A gente tem, né, um crescimento da população bastante exponencial e um desafio de crescer a produção de alimentos numa mesma proporção. A gente tem, com isso, preocupações com a sustentabilidade, com a escassez, né, com o bem-estar animal. A gente tem pesquisas científicas e inovações buscando aqui novas formas de cultivo, novas formas de se chegar nos alimentos. Um outro fator que envolve também esse novo natural tem a ver com os dados. E como as dietas vão se tornando mais específicas, mais personalizadas. As pessoas estão mais confiantes em divulgar seus dados, em fazer testes, para que eles possam receber em troca recomendações ou mesmo produtos cada vez mais baseados em necessidades específicas e mais individuais. O natural, a gente vai vendo que plantas, né? Mas a ciência é exatamente esse alimento do futuro. E aqui alguns exemplos bem bacanas, né? Hoje a gente vê uma série de marcas no mercado que trazem aqui versões de carnes animais em formatos feitos unicamente por vegetais e combinações de vegetais, como é a Futuro no Brasil, como foi a Impossible nos Estados Unidos. A gente tem essa réplica também acontecendo com o ovo, que também é um ingrediente como esse. Assim como a gente vê, por exemplo, hoje, novas técnicas de produção envolvendo a criação de proteínas a partir de ar, água e eletricidade. Ou seja, como é que a gente repensa mesmo a forma da gente produzir. Algo curioso para aqueles que gostam e apreciam a culinária japonesa, no Japão tem um restaurante que está se propondo aqui a criar sushis individuais, personalizados, feitos numa impressora 3D, a partir de uma leitura do DNA de cada um. Não sei se é bom, mas parece ser pelo menos uma experiência curiosa. E oferecer, né, os dados em troca de personalização tem sido também a base, inclusive, de diversos serviços de varejo, seja presencial ou delivery, para que, oferecendo, inclusive, a possibilidade de consultores específicos
na hora de comprar, para tirar dúvidas, mas não dúvidas genéricas, sempre pensando naquilo que faz mais sentido para você, para os seus objetivos de alimentação. E quem não sonhou com a sua horta? Mas ter horta dá trabalho, tem que cultivar, tem que plantar, tem que acompanhar. Mas e se alguém fizesse essa horta para você no meio da cidade? É o que a Willow se propõe. Uma horta, um cantinho de horta para você terceirizar a produção, o cuidado, a colheita, e entrega na porta da sua casa aquilo que você escolheu plantar, tudo de uma maneira orgânica, limpa e pronta para você. Bom, falei sobre várias tendências, mas agora é hora de perguntar aqui aos meus convidados qual é o futuro da indústria de alimentação de uma maneira geral. Carol, você quer começar? Será que vai dar certo? Ainda não. Então vamos passar para o Daniel e a gente vai tentando. Talvez, Mari, talvez possa fazer um teste paralelo com a Carol para tentar entender o que está acontecendo. Daniel, conta aí. A ideia é a gente fazer uma rodada aqui, todo mundo respondendo uma mesma pergunta, que é: qual é o futuro da alimentação na sua visão? É boa essa pergunta e me remete a uma parceria que a gente fez tem uns 2 anos com o Museu do Amanhã, né? Que teve uma exposição que tratava justamente disso, né? Era para todo mundo, como é que a gente vai alimentar 10 bilhões de habitantes na Terra até 2030. O que a gente observa e o que a gente tem visto, acho que primeiro tem o desafio que é levar alimento para quem hoje nem tem alimento, né? Acho que a primeira grande quebra de barreira que a gente precisa. Então, a gente ainda fala apesar de estarmos no século XXI, tem gente passando fome ainda. Então, como é que a gente garante produção que vá alcançar essas pessoas que passam fome? Como é que a gente reinventa o modo de produzir para que tenha escala para abraçar todo mundo de fato? Então, acho que ainda tem apesar de estarmos falando de futuro, ainda tem marcas profundas do passado que nos levam a ter desafios bastante grandes aí pela frente. Quando a gente fala da população que já efetivamente tem acesso à alimentação, o que a gente percebe e o que eu vejo, principalmente na nossa experiência do varejo, é que o futuro da alimentação passa muito pela transparência e pelo conhecimento do cliente. Então, quando você me mostra ali os exemplos, né, de sushi personalizado, da busca pelo que é regional e pelo que, enfim, é produzido localmente, né, é uma forma de entender esse consumidor, de criar vínculos com esse consumidor. Então, o futuro da alimentação passa por um conceito muito básico, que é afeto, é criar vínculo, é de aproximar, né? Uma comida que aproxima cada vez mais e uma comida que chega cada vez a mais pessoas. É muito interessante também quando a gente observa dentro dessa linha de respeitar e conhecer as pessoas, como as novas gerações têm praticado um grau de consciência que, por exemplo, a minha geração, a geração de muitos de nós aqui, a gente não tinha, até por uma questão de acesso limitado à informação. Os flexitarianos são uma realidade, né? A comida feita à base de vegetais também já é uma realidade. Então, como que a gente, como atores desse processo, seja na ponta, vendendo ou distribuindo, seja na indústria, como é que a gente entende cada vez mais esses consumidores? Eu acho que o grande desafio aí, o grande pulo de gato da alimentação do futuro vai estar no entendimento. Quanto mais a gente entender essas pessoas,
mais conexões afetivas através do alimento a gente vai criar. E aí, de fato, a gente tem alimentos cada vez mais relevantes e cada vez mais bacanas para cada estilo de vida. Não sei, eu queria até ouvir meus colegas da indústria, principalmente, que eu sei que eles tocam bastante ali no conhecimento do consumidor. O que é isso, se vocês veem isso também? Eu posso até pular um pouco a ordem para te responder, tá? Por favor, fique à vontade. Não, é engraçado, Dani. É difícil, tem 2 Danis, mas Daniel Carrefour. Você parece que leu a minha mente quando você falou de consumidor no centro, né? Então, acho que o futuro da comida, ele passa por ter esse consumidor no centro, né? E aí é muito mais a indústria se adaptando às mudanças de comportamento desse consumidor do que ao contrário, né? Às vezes você vê muitos produtos nas gôndolas que você fala, nossa, como que criaram isso, né? Quem precisa disso? Então, não tinha o consumidor no centro. Então, eu acredito que isso que você falou é muito central mesmo. E é engraçado, esse consumidor, ouvindo o Daniel Future falar, a gente vê como é um consumidor que, assim, não quer mais escolhas, né? É um consumidor que quer não tem mais o ou, tem que ser saboroso ou tem que ser saudável. Não, quero os dois. Tem que ser também acessível, tem que caber no meu bolso. A gente viu lá a tendência de sustentabilidade. Não adianta ser um produto que destrói o planeta, tem tudo isso por trás, né? Tem que ser agora. Temos aqui também o Diego do iFood para falar sobre isso, né? Tipo, tem que ser tudo para ontem. Então, esse consumidor que não quer mais saber de escolher o olho, quer o E, né? Então, eu vejo muito isso, um consumidor que está no centro e que cada vez mais quer que entregue tudo, né? E acho que isso tem a ver com as novas gerações também, né? Que realmente tem buscado aí uma solução mais completa, porque elas vêm de desafios e de novos comportamentos. Muito bacana. É interessante a gente ver também como os dados vão ajudando a gente a fazer com que a gente atenda mais consumidores e ao mesmo tempo tenha eles no centro, né? Os dados ajudam a gente a conseguir personalizar com escala. Saindo totalmente da ordem aqui, Diego, você quer comentar também, aproveitando o gancho que a Priscila puxou? Claro, acho que para trazer um pouco da nossa perspectiva em cima disso, o que a Priscila falou é inegável, né? E acho que o ponto, a gente precisa até dar um passo para trás para entender isso, é que isso não vem do food, né? Isso vem do processo de globalização e ultraconectividade das pessoas, que permite hoje o consumidor ter um nível de ansiedade muito maior do que ele tinha antes, né? E a ansiedade é medida pela expectativa. Então, assim como você hoje, em São Paulo, compra algo no Mercado Livre e consegue ter a expectativa de receber no mesmo dia, algo que há 10 anos atrás você esperava 7 dias para chegar, em food você tem a mesma coisa, seja por um processo mais automatizado, né, da produção da comida, seja, por exemplo, pela capacidade que um chefe, uma marca, aqui dentro para poder falar para a gente, tem de se reinventar e de encontrar novos ângulos, de testar e de trazer novidades em uma velocidade muito maior, como a Zara nos ensinou no fast fashion há 15, 20 anos atrás. Então, acho que o grande ponto no final é que o consumidor ele está saindo de uma posição de procurar uma conveniência para poder resolver um problema de ansiedade. E ao resolver um problema de ansiedade, não existe uma outra forma de você fazer isso, exceto colocá-lo no centro e conseguir entender efetivamente como você entrega o que ele está procurando. Muita gente fala sobre centralidade, porque é um bordão, né? Todo mundo usa esse buzzword de alguma forma, mas a centralidade está aqui exatamente nisso. Você ter uma capacidade de compreender a partir dele e orquestrar o ecossistema, não só a sua empresa, orquestrar o ecossistema para fazer isso acontecer. Um exemplo simples aqui, eu encerro, é a questão do food delivery. Eu não estou aqui para puxar o lado do iFood de forma alguma, mas é muito mais para dizer, muitas marcas que hoje consideram o food delivery, não é porque ela não quer o cliente no seu salão. O cliente está pedindo em casa às 11 horas da noite. Ele não está te perguntando a sua opinião enquanto empresário. Ele está dizendo o que quer. Então, entender isso, e é claro que dentro da sua estratégia, você pode ter uma estratégia para manter 99% das pessoas vindo para o seu salão, e não é nenhum problema.
mas você precisa entender o tipo de opção que você dá para ele, ainda que você consiga retê-lo no mundo offline. Bacana. Carol, agora vai? Acho que vai, Dani. Tá me ouvindo? Muito bem. Já virou piada na Nestlé, porque transformação digital eu respondo por Haiti. Então, toda vez dá problema comigo nessas lives, reuniões. Então, já tem até meme e figurinha espalhada na Nestlé. Primeiro, super obrigada, é um super prazer estar com você. Você falou a idade que a gente já está trabalhando junto e a gente vem se acompanhando, me fez pensar. Mas, enfim. Super obrigada pelo convite, prazer estar com esse painel. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o futuro da comida, né? Bom, para a gente, para a Nestlé, eu acho que a gente pode estar fazendo, a gente fez algumas reflexões importantes aqui, né, com o Diego, enfim, os meus outros colegas. Eu não tenho como não concordar que o consumidor está no centro, mas a reflexão que eu trago é nós somos os consumidores, né? Então, às vezes a gente muito fala assim, o consumidor. Então, a reflexão que eu faço é o que a gente, dentro desse tempo, né, de 13 anos, por exemplo, que a gente se conhece, a gente evoluiu ou alterou algum hábito relacionado à comida, né? Então, é interessante a gente falar, quando a gente pensa em comida, é uma cadeia inteira, né? O que a gente fala é farm to fork, né? Da maneira que eu produzi até a maneira que eu estou colocando essa comida na casa do meu consumidor, porque ele pediu, né? Então, quando a gente olha um pouquinho para o nosso propósito, aí eu vou falar, Diego, eu não vou puxar sardinha, mas já comentando um pouco, a gente, como uma empresa que está em 99% dos lares brasileiros, com tantas marcas e com uma responsabilidade muito grande, a gente sim pensa na comida, a gente pensa no poder do alimento, né, para transformar o presente e construir um futuro. Então, quando a gente olha um pouco essa evolução do alimento, da comida, a gente vem com uma evolução importante que talvez lá atrás fosse nutrir, né, fisicamente. Hoje a gente fala do poder do alimento para nutrir fisicamente, até colocando um pouquinho mais até a alma, né? Se fala um pouquinho desse poder do alimento. Então, um pouco sobre o que você até falou, um pouco de mood modifier, entre outros pontos importantes aqui. Então, eu acho que o futuro dessa alimentação passa por isso, passa sobre uma ressignificação do que significa alimento, e não só o produto em si, mas a experiência por trás, né? Eu acho que alguns colegas falaram também um pouquinho isso. Então, a hora que eu olho alimentos se aproximando muito mais de remédio, por exemplo, remédio parece ser uma coisa pesada, né? Mas não, é food as a medicine, né? Então, como é que eu consigo me tratar com uma coisa, com um shot de limão, gengibre e mel, né? Que é coisa mais farm, mais campo do que isso, talvez. Então, fica aqui minha reflexão e um pouquinho do que a gente vem discutindo bastante lá dentro, né? Sobre a cadeia e sobre como é que o consumidor está no centro, óbvio, no centro de tudo. E a gente fala um pouquinho também que grandes empresas como as nossas, hoje em dia, cada vez mais pedem licença para participar dessa conversa, né? A gente lá atrás protagonizava muita coisa, né? Uma empresa centenária como a nossa, mas hoje a gente pede licença até para entrar dentro da casa dos consumidores, né? A hora que ele pede alguma coisa dentro dos food aggregators, dentro dos apps, a gente está, né, sendo escolhido. Então, é um pouco dessa reflexão, Dani. Não, e é bacana pensar, né, nisso que vocês estão comentando sobre o papel da marca. A marca como esse veículo de conversa, porque o alimento e a funcionalidade ela é super importante, não tenha dúvida, mas aquilo que você trouxe da experiência, a forma com que a gente se relaciona, né? Na hora que você vê ali, nos gráficos que tinham nos slides, o novo look and feel, nessa busca de se apropriar de novas experiências, de se apropriar de novas sensações, isso muda muito o jogo e o papel da alimentação no dia a dia das pessoas. Rafa, você quer comentar um pouquinho sobre a sua visão do futuro da alimentação? Bom, eu quero. Eu acho que
absolutamente tudo muito verdade, muito coerente, uma necessidade de transformação e o papel das marcas nesse processo de conscientização, né? Mas eu estava aqui pensando, ouvindo todas essas opiniões e que elas fazem todo sentido, o quão distante a gente está disso enquanto Brasil, né? Eu faço um olhar aqui de que o hábito e o futuro da alimentação, ele tem um drive muito bem definido de sustentabilidade, mas o Daniel também falou um pouco sobre a nossa realidade de ainda um pouco ter miséria, e aí eu trago esse olhar para dentro do Brasil, muito no sentido de um questionamento de o quão longe nós ainda estamos, né, do futuro da alimentação no estado da arte, da sustentabilidade e das marcas tendo um papel relevante nisso. Eu sei que isso foge um pouco da questão do alimento do futuro, mas eu acho que ele joga luz em como e quais desafios que a indústria, principalmente de consumo, né, e no B2C, lá na ponta final, tende a acompanhar essa pluralidade de consumo e de hábitos de consumo, principalmente, né? A gente olha Manaus, Belém, Sudeste, periferia, classe B, classe A, e eu acho que esse tema se torna muito mais complexo, não no sentido de macro tendência, mas no sentido da realidade que se aplica no dia a dia. A gente, no Habib's, vocês sabem, a gente tem uma capilaridade grande e a gente lida com diferentes públicos. Então, quando eu penso a radiografia de futuro, o futuro para mim parece muito tempo, mas quando a gente olha um futuro de 5, 10 anos até mesmo falando, eu acho que a gente ainda vai passar muito por uma questão de acesso, muito por uma questão de custo-benefício, uma questão de conveniência, a refeição cada vez mais digital, e isso tentando entregar também uma performance das marcas com o seu consumidor final num conceito de economia circular. Então, obviamente, o que eu trago aqui não é um ponto de vista que contrapõe qualquer outro, mas eu trago uma reflexão no sentido de a gente ainda ter alguns degraus para a gente percorrer nessa transformação e da alimentação do futuro, e que eu acho que, por hora, né, num período, nos próximos anos, a gente ainda vai falar muito sobre acesso, muito sobre democratização e esse entendimento de um Brasil que é, na sua grande maioria, classe C. Eu acho legal o ponto de vista, né? Porque ele fala muito sobre essa assimetria e o quanto a gente também, com isso, vai criando uma sociedade cada vez mais desigual, porque o acesso, o repertório vai trazendo possibilidades diferentes para as pessoas, né? Enquanto uns vão crescendo em PA, outros vão crescendo em PG, e aí isso leva... Se antes, né, se falava muito dessa questão da desigualdade pela questão do poder aquisitivo, hoje a informação, o repertório e que vão influenciar a cultura e os hábitos, ela tende a ser talvez algo até mais grave na diferenciação entre os diversos fragmentos da sociedade. Estevam, vocês têm feito um trabalho super bacana falando sobre isso. A gente tem alguns exercícios que a gente faz com marca de chocolate. A Dengue ela tem surgido como uma marca super presente e queridinha, atrelando, né, a sustentabilidade, a experiência. Conta um pouquinho para a gente como é que você vê esse futuro da alimentação. Bom, prazer estar com todos. Pactuo de muitas das visões aqui. Até dou um comentário adicional a algumas provocações que os demais trouxeram. Acho que, antes de tudo, acho que o futuro da alimentação, eu vejo a comida do passado. O que eu quero dizer com isso? Uma comida que seja de verdade, né? Que seja sem químicos, que venha da cozinha, que não venha do laboratório. Então, acho que, antes do que mais nada, o futuro, eu acho que a gente tem que dar passo de algumas steps backs, algumas escolhas e, sem dúvida, endereçar a escala necessária. Não estou discutindo aqui o avanço tecnológico, processual, que são inerentes, né? Mas eu acho que, em termos de qualidade, a gente não pode abrir mão da saúde. Uma das questões que a gente discute muito, e a gente sabe que ainda é uma elite pequena, né? A gente estava falando há pouco aí dos flexitarianos, né?
Parece que é papo até de quem está com a barriga cheia, né? Porque tem a discussão que o Daniel trouxe, que assim, há uma significativa parcela ainda de pessoas que não tem o que comer. Agradeceria comer qualquer resto de miúdos de uma carne. Né? Mas, dado pelo contexto de marca, do universo que a gente vive, a gente acredita que a gente trabalha muito aqui a questão da sustentabilidade hoje sobre 3 olhares. Um deles é a saúde, como que a gente pode promover um chocolate que, de fato, leve menos açúcar, mais cacau, que não tenha nada de gordura hidrogenada. Uma outra ótica, que é até o motivo da gente vir à existência, é a ótica do social. Então, quando a gente fala da ótica do social, que é o que o Daniel Milagres puxou, sobre a importância de a gente olhar a cadeia, né? A gente não pode esquecer, eu acho que a Priscila traz um ponto importante, que a gente tem que trazer o consumidor no centro, né? Eu adicionaria, não divergindo, mas eu acho que a gente tem que trazer gente no centro. Eu acho que esse olhar de... A gente viveu algum tempo, um bom tempo do último século, no business oriented. E a gente percebeu no finalzinho do século, ali dos décadas de 90, 2000, que a gente precisava voltar a olhar para o consumidor. Acho que agora a nossa movimentação tem que ser um olhar multi-stakeholders. Porque não tem cadeia, a gente sem ter produtor. E falar hoje de agricultura no Brasil não é sexy. Né? É sexy para uma minoria do agronegócio. Mas para aquele que planta alface, para aquele que está plantando cenoura, que está plantando boa parte do que alimenta a mesa do brasileiro, é uma vida dolosa e difícil. No meu setor, por exemplo, pelo menos metade vive com menos de um salário mínimo, gente. É muito pouco para sustentar, às vezes, uma família de 3 ou 4 pessoas. E o último olhar que a marca tem trabalhado, Daniel, e tem buscado promover, além da saúde, além do social, ele é o último, mas ele não é menos importante. Muito pelo contrário, ele é o primeiro na ordem de conexão, que é o sabor. Por quê? Porque por mais que a gente queira oferecer para o consumidor um chocolate ético, justo, com propósito, se não tiver sabor, gente, o momento da verdade foi em vão. Tem que ser gostoso. Não pode comer aquele chocolate zero açúcar com a sensação de que estava querendo comer aquela trufa cremosa, explosiva, e com uma sensação de, poxa, que culpa, podia ter feito uma caminhada, né? Então, essa ótica do sabor, que até no painel foi muito bem apresentado, né, nessa conexão de sabores com frutas e ingredientes até de outras geografias, é tão gostoso, às vezes, quando a gente se sente um ignorante gastronômico. Vocês não têm essa sensação, às vezes? Eu mesmo, nessa jornada de 4 anos de existência de Dengo, muitos dos sabores hoje que a gente tem em portfólio, muitos deles eu desconhecia, Daniel. Eu não tinha provado um cumaru, não tinha provado um cajá antes disso. Então, é tão gostoso a gente ter algo que você trouxe, que é exatamente se revelar, essa descoberta de sabores. Porque a conexão com o alimento é afetiva, né? Ela é emocional. Então, o sabor ele não é menor. Né? Então, é sobre essas 3 óticas que a gente tem trabalhado. E até eu gostaria de adicionar, ouvindo há pouco aí o nosso querido Diego da iFood, a gente é parceiro há algum tempo já, e hoje trouxe uma colocação muito interessante de um membro do meu time de digital. Ele falou, hoje não é mais sobre quem, é sobre o quando. A escolha de multicanalidade não é uma escolha do negócio. A multicanalidade é uma escolha do cliente. Né? Cabe a nós prover a ocasião dos quandos. Né? A canibalização entre canais, a gente tem percebido que ela é ridiculamente tímida. Há momentos que o cliente Dengo vai pedir no iFood, há momentos que ele vai pedir no Econ, há momentos que ele vai à loja. E a gente tem reconhecido cada vez mais, depois desse balde que a gente levou de pandemia, de água fria, né? Que é possível todos os canais juntos, convivendo numa simbiose positiva. Né? O negócio consegue crescer tendo toda essa existência. Só por curiosidade, hoje, Daniel, a gente tem 7 canais de vendas. Nossa. Tem hora que até às vezes eu me esqueço de que canal eu estou falando. E eu não estou falando de plataformas, eu estou falando de 7 distintos canais de comercialização. Então, é esse o futuro que a gente acredita, um futuro em que o cliente está no centro, mas não só ele, o produtor, o colaborador tem que estar no centro também.
Tudo que é gente, tem que estar no centro. As cadeias, elas não podem terceirizar as pessoas aos seus belos interesses. E eu acho que a comida de hoje e de amanhã, a gente tem esse compromisso, né? Mais do que nunca, de sermos marcas cada vez mais humanas, empáticas, inclusivas, e que valoriza todos os stakeholders. Não dá para deixar um com a barriga cheia à custa da miséria de outro. Muito bacana os pontos de vista. Você falou bastante sobre canais, né? Eu acho que os tempos de hoje mostram que a diversificação dos canais ela é fundamental, né? Aqueles que apostam num só sofrem um risco muito maior. O Rafa até pode comentar sobre isso, né? O quanto, se dependesse só das lojas, o que tinha acontecido com o Habib's, né? Bom, a multicanalidade, que antes era diferencial, hoje é questão de sobrevivência, né? A verdade é que todo negócio de consumo de alimentação hoje está concentrado fora do restaurante. Ele é um consumo on the go, ele é um consumo delivery, mas ele de fato foge daquele ecossistema que a gente estava super acostumado. Óbvio que essa questão de canais de venda, esse pensamento omnichannel não é de hoje, mas obviamente ele é muito acelerado na pandemia, e aí a real necessidade de você fazer disso o seu principal canal e não dele um complementar. Eu acho que o grande desafio para todas as marcas e essa transformação que está acontecendo é, de fato, entregar uma experiência omnichannel, né? É, de fato, conseguir gerar uma experiência fora do restaurante tão consistente ou, pelo menos, coerente com a expectativa, com uma experiência que você tinha dentro do restaurante. Então, eu acho que aí entra uma série de questões, principalmente com plataformas digitais, né, para ser o fio condutor dessa jornada e, obviamente, para você ter cada vez mais uma proximidade, um entendimento desse consumidor, porque hoje realmente é uma estratégia que ela precisa ser one-to-one. Assim, é muito difícil você tentar massificar um comportamento de consumo e por isso que a multicanalidade se torna essencial, porque tem aquele cara que está na rua, tem o que não sai de casa, que é um delivery, e se Deus quiser, com a vacina, a gente volta para um mundo normal, onde as pessoas vão ter alimentação também como aquele momento de curtir história juntos, de ter uma mesa cheia de amigos e de boas conversas, que eu acho que isso está faltando e está todo mundo desejando. Então, eu acredito que sim, cada vez mais o consumo fora do restaurante vai ser talvez o cerne de todo o fast food, mas eu acho que também interpretar que a alimentação vai ser um momento de boas risadas e de estar com pessoas que a gente gosta, talvez a gente signifique a experiência do restaurante novamente. Muito bacana. Já que a gente entrou um pouco nesse tema que acaba sendo afetado, né, muito diretamente pelo momento Covid, eu ia até perguntar para o Daniel, que está ali, né, acompanhando essa dinâmica do varejo, para entender um pouco como é que como é que foi um pouco desse momento e aquilo que a gente pode esperar para o futuro, né? Como é que o Covid impactou a dinâmica do varejo ligada à alimentação? Olha, eu acho que a Covid foi transformador para uma série de segmentos e para o varejo mais ainda, né? Eu ouvi vocês falando aqui de omnicanalidade e tudo que é estratégia de distribuição, tudo que era planejado para acontecer em alguns anos foi encurtado em período de meses, assim, né? Teve até uma das entrevistas que o nosso CEO deu que ele falou que tinha coisas que foram feitas de 5 anos em 3 meses, e foi isso, de fato, que aconteceu. Agora, a gente lida, infelizmente, né, num consumidor que visita o ponto de venda com medo, né? Um consumidor que tem o medo da contaminação, que tem medo da aglomeração, que está pensando, puxa, eu vou voltar num transporte público cheio de sacola, um monte de gente, a sacola vai esbarrar em alguém, enfim. O que a gente tem buscado fazer nesse primeiro momento é acalentar esse cliente, né? Acalentar essa pessoa que vai na loja falando, olha, passamos todos juntos pelo mesmo momento, enquanto você estiver aqui com a gente, sabe que a gente está cuidando direitinho da limpeza, a gente vai aferir sua temperatura, tem álcool em gel, enfim. Então, acho que a primeira grande transformação que a Covid trouxe foi esse cuidado
ainda maior com as pessoas, que eu acho que isso é uma coisa que veio e fica. Assim, se você me falar o que fica da Covid, eu acho que esse cuidado com o bem-estar e a segurança das pessoas, seja ela física ou emocional, a gente que produz alimento ou que vende alimento, a gente vai continuar com isso invariavelmente. Tiveram alguns movimentos que foram muito curiosos, e aí falando especificamente do nosso segmento, né? Que é o comportamento de ondas. Então, a gente viu numa primeira onda, quando a pandemia começou e que as pessoas começaram a ficar em casa, que a gente viu a onda do hedonismo, né? Do prazer ali. Então, puxa, a gente vê uma busca maior por indulgência, por chocolate, por vinho, por um monte de coisa que as pessoas falaram, gente, estou trancado dentro de casa, não posso mais sair, vou me permitir. Lembrando, né? Quem tem essa oportunidade de se alimentar. Num segundo momento, que as pessoas realizaram que a Covid vinha para ficar e ia demorar mais tempo. E aí elas começaram a prestar atenção em itens mais básicos, né, e de como que eu mantenho aquilo. E num terceiro momento, veio uma busca pela saudabilidade, né, e por exercer essa saudabilidade em sua plenitude. Então, eu já me permiti ser bastante indulgente, eu já percebi que isso vai demorar bastante, eu preciso me cuidar. E aí, quando eu falo de saudabilidade, não é que as pessoas viraram o ponteiro assim. E aí, já respondendo sua pergunta, saudabilidade acompanha esse movimento pós-Covid, mas principalmente equilíbrio acompanha esse movimento pós-Covid. Todo mundo percebeu o quão perecíveis somos na Terra. Eu acho que foi um grande choque nesse sentido, né? E posto isso, eu preciso me cuidar, mas eu também preciso manter os meus momentos onde eu vou cuidar da minha saúde mental, onde eu vou tomar meu vinho, eu vou comer meu chocolate. Então, o que a gente percebe e espera, e é o que a gente tem observado, é que as pessoas vão carregar isso para a vida, né? Um maior equilíbrio, infelizmente, uma inconstância e uma insegurança que acompanham as pessoas, e essa busca de proteção, né? De segurança. A gente vai ter um papel afetivo, comida é afeto, né? Mas a gente vai ter um papel afetivo ainda maior nesse cenário. Muito bacana. Cara, como é que você vê as maiores transformações, as maiores inovações que têm sido feitas na indústria alimentícia e como o digital tem impulsionado essas transformações? Nossa, vamos lá. Bom, maiores... Bem fácil essa, depois de todo esse Carol, painel. ainda bem que essa não foi a minha pergunta. Então, eu acho que, ainda bem mesmo, vamos lá. Não, eu acho que tem um ponto que na minha visão, as maiores inovações aqui, eu acho que, entendendo que as inovações partem do ser humano, do consumidor, do colaborador, da pessoa que está no campo produzindo o nosso alimento, né? A primeira coisa importante é a gente evoluir dentro desse conceito que até foi colocado aqui pelo Daniel sobre a saudabilidade, né? O que representa alimento. Então, tem um ponto, uma jornada importante das grandes indústrias de alimento, dessa busca de saudabilidade pela retirada e pela diminuição de açúcar, de sal, de gordura, e também pelo incremento de vitamina, de minerais, porque é fato, já foi comentado aqui, a população brasileira existe um déficit importante de vitaminas e minerais, né? Em diferentes regiões, e algumas regiões foram citadas aqui. Então, eu vejo uma inovação importante a partir do momento que eu posso diminuir a quantidade de açúcar ou de um sal sem perder o gosto do alimento, porque a questão da saudabilidade de um produto saudável que a gente talvez tinha lá atrás, né, Dani, que a gente até comentava em alguns projetos da Nestlé, que sabor ficava lá embaixo. Não, sabor é o primeiro, né? Então, como é que eu faço esse equilíbrio? E aí entra muita tecnologia, sim, entra muita ciência do alimento aqui dentro, né?
Então, esse eu acho que é uma frente que vai continuar efetivamente. Uma segunda, que é um pouco, enfim, talvez importante, e é um movimento que a gente está fazendo, com toda a plataforma de proteína vegetal, né? Então, foi comentado em algum momento aqui, que eu estava tentando entrar no grupo, sobre o papel dos flexitarianos, né? Então, mais uma vez, a hora que eu vejo a gente e outras grandes empresas, e pequenas também, né? Vamos lembrar que teve um movimento bem importante de pequenas nativas digitais entrando dentro desse universo de plant-based, e que aí desbravaram e estão desbravando aí um mato bem alto também, até por uma questão de escala, de produção, de entrega de sabor, que está tudo certo, porque esse é o caminho. A gente vê um movimento importante de investimento importante, né, por trás disso. Então, falando em portfólio, eu vejo isso, Dani. Quando eu falo na cadeia, a digitalização e a tecnologia, principalmente porque um dos pontos que eu acho que o que a gente está vivendo agora traz e vem trazendo é um questionamento muito grande dos nossos consumidores sobre a disponibilidade, sobre o que a gente está chamando aqui de traceability. Da onde vem meu produto? Quem produz o meu produto? Como é que ele chega até a minha casa? Quem está entregando esse produto? Quem está tocando a campainha para deixar esse produto? Então, eu acho que tem um ponto aqui importante, que é sobre como é que a digitalização e como é que a tecnologia nos ajuda a diminuir esse elo, né, entre o meu alimento e da onde ele vem. Então, eu vejo, a gente sempre vê a inovação cada vez mais não como um produto em si, porque às vezes a gente olha para a Nestlé, a gente fala assim, qual é a próxima inovação em produto? Há 6 anos que a gente já não fala mais inovação em produto, a gente fala em inovação na experiência com base no propósito e nos valores da minha marca e entendendo a cadeia inteira, da onde eu produzo até onde eu entrego e como eu entrego, né? Então, não sei se eu respondi aí por um todo, mas eu acho que eu toquei alguns pontos importantes. E só para acrescentar, Dani, eu acho que, assim, cada vez mais a gente tem uma parte de entender e de personalizar as experiências, né? Eu acho que você tocou um pouco nisso, porque cada vez mais, como foi tocado aqui, que comida a gente sempre está, brasileiro é impressionante, né? A gente sempre está em volta de uma mesa de café, de uma mesa do almoço, a gente fala assim, vamos para uma reunião, você tem um café, você tem um chocolate, você tem algum mimozinho. Então, eu acho que tem uma questão de personalização importante, né? E aí a gente entende, mais uma vez, consumidor, ser humano, que foi tocado aqui, né? Como é que o Daniel gostaria de tomar o café dele? Como é que o Daniel gostaria de ter um jantar diferente? Ele cozinhar, quais são os alimentos, os ingredientes que a gente está utilizando aqui? Então, para isso, sim, a gente tem uma parte muito importante, saindo do mundo aqui. A gente tem uma parte aí também. A gente tem uma parte muito importante que é sobre conhecimento desse consumidor com muito respeito dentro da empresa, porque o que a gente fala cada vez mais, e não é só fala, a gente tem um compromisso muito sério, é que 99% de penetração, as pessoas deixam a gente entrar nos lares, a gente tem muito contato e muita informação. Então, como que eu trato isso de uma maneira que eu consigo gerar insight, né, que eu consigo gerar impacto positivo para o meu negócio, para a cadeia, para o meu consumidor, e entregar aquilo que ele quer, na hora que ele quer, quando ele quer e aonde ele quer. Muito bacana. Essa leitura, né, do consumidor e o quão atento a gente fica é super importante. Eu até ia perguntar para a Priscila, assim, quais são esses novos comportamentos, essas novas atitudes, e como é que você imagina que elas vão moldar esse futuro da alimentação? Olha, Daniel, se você não me chamasse depois da Carol, eu ia pedir, porque eu acho que ela falou algumas coisas muito interessantes em relação ao papel da indústria, né? Ela falou do papel da indústria em alimentos mais saudáveis, nessa questão da saudabilidade. E falando um pouquinho sobre a General Mills, não sei se todo mundo conhece, mas é uma das maiores indústrias de alimento do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem as marcas Yoki, Fritano, Häagen-Dazs, e a gente entende muito bem o papel que a gente tem na sociedade, indo além de só
digamos assim, só, né, produzir alimentos, né? A gente falou muito sobre o consumidor, que ele não quer só o alimento, ele quer um alimento que ele saiba de onde veio. O Estevam comentou um pouco, né, sobre não ser só o consumidor no centro, mas a cadeia inteira, a cadeia de produtores. E eu tenho bastante orgulho de falar isso da General Mills, até puxando sim a sardinha, que a gente tem um pilar que a gente chama que é ser uma força para o bem. E eu vejo isso como cada vez mais relevante para o consumidor, que ele não quer apenas uma marca pelo produto, ele quer por tudo que ela significa, tudo que ela representa, pelo seu propósito. E quando a gente fala desse propósito, a gente entra numa parte muito importante da cadeia, que é de sustentabilidade. Então, vejo essa como uma vertente muito importante quando a gente fala de um consumo mais consciente, né? Falando na General Mills, a gente tem aí vários pilares nesse sentido e vários compromissos, né? Então, a gente tem que começar em algum lugar. Falando globalmente, a gente tem compromisso de redução de plástico, por exemplo, até 2030. Todas as nossas embalagens devem ser sustentáveis. A gente faz também compromissos de ter processos produtivos mais sustentáveis, né? Então, utilizando energia renovável, reduzindo a produção de gases que provocam efeito estufa. E é bem bacana que aqui no Brasil a gente já tem exemplo disso. Então, a General Mills aqui tem a marca Yoki, que é líder no segmento de pipoca. E a gente tem nessa produção um manejo muito sustentável. Eu vou falar alguns termos técnicos aqui, mas eu acho que são bastante interessantes pensando em tendência, né? E aí, de novo, vou puxar um pouco do que o Estevão falou sobre o agricultor, né? A gente fala de uma agricultura que não é só de, por exemplo, reciclagem, mas sim de regeneração. Então, a gente fala de uma agricultura regenerativa, né? Então, que a gente tenta trazer mais próximo do solo natural, reduzindo a emissão de gás carbono e, consequentemente, os efeitos os efeitos estufa, né? Então, eu acho que essa parte ela vem ganhando cada vez mais espaço junto ao consumidor. A gente vê realmente globalmente o consumidor muito preocupado com o efeito que a gente está deixando no planeta. Então, acho que essa é uma das grandes tendências que a gente tem que estar olhando. As grandes indústrias têm sim esse papel de fazer a diferença pelas escalas que elas podem afetar, né, o meio ambiente. E eu acredito que cada vez mais vai ser pedido que as empresas e as marcas façam isso, né? Bacana. Estevam, como é que a Dengo ela tem considerado e tem levado essa questão da sustentabilidade e inclusão para o futuro, né? Como é que o desafio da coerência, né? Quando a gente pensa em cadeia e quando a gente pensa em experiência de cliente, como é que vocês têm trabalhado esse tema? Legal essa pergunta, Daniel. Até porque é muito mais fácil você ter coerência sendo pequeno, né? Relativamente somos ainda, apesar de termos aí já 22 lojas, temos só 4 anos de existência como uma startup brasileira. Esse approach que a gente dá, Daniel, é muito ligado a um olhar como um negócio de impacto social. Então, mais do que marca, olhar sob uma ótica das clássicas gestões de marca ou varejo, a gente tem indicadores no negócio hoje que a gente mede as métricas de impacto mensalmente, anualmente, com o censo anual de produtores, que a gente vai afim. A gente sabe dizer se tem água corrente, se tem condições de moradia adequada, quanto que melhorou ou piorou a renda no último ano, né? Quanto que a gente tem melhorado a qualidade de vida do produtor. Então, essa ótica de campo é onde mora nosso maior desafio, mas, de outra forma, também é onde a originação de um cacau de altíssima qualidade faz com que nós não necessitemos utilizar de subterfúgios da indústria, como aromatizantes ou outros, para nivelarem possíveis defeitos do cacau de qualidade, né? Mas o desafio não é pequeno. Entanto que o que eu digo sempre é as pessoas olham para nós como um case de ESG, sem dúvida somos e queremos ser ainda talvez melhores nisso. Mas o que eu coloco muito de coração aberto, eu falo assim, o mundo que eu sonho, Daniel,
é um mundo, turminha, em que os diferenciais que temos hoje no negócio sejam as condições do negócio e não diferencial. A gente fala de rastreabilidade, de pagar prêmio de preço, de ter uma cadeia que seja mais coerente possível no que tange a embalagens. Esse é um mundo que eu sonho como sociedade. Ele está respaldado hoje na marca, como o meu desejo, como o desejo dos outros sócios, de todos os colaboradores da Demo, mas é como uma ânsia de desejo de sociedade, que eu não tenho dúvida que todos nós aqui também temos, né? E se a gente se deparar aqui mais 3 horas nesse encontro, a gente vai perceber que a gente tem uma lista de temas comuns gigantes. Eu estava há pouco pensando aqui na fala do Diego, né, por exemplo, a questão do delivery, ou mesmo o Mecon. Nós temos uma questão hoje de embalagens a ser resolvida que é gritante. Quantos de nós não percebem que durante essa pandemia nós ampliamos muito a geração de lixo em casa, né? Nossa. Então, e o Daniel comentando aí outros pontos, então, se a gente fazer uma varredura só na nossa cadeia alimentar, nós vamos perceber que nós temos uma sobreposição de 80% a 90% que são desafios comuns. Como que a gente faz essa transformação, gente? Começando, fazendo. Por isso que esse mindset de startup, ele tem que estar, não é ser grande ou pequeno, é ter essa mentalidade de fazer com imperfeição, mas acreditar que pode aperfeiçoar. Quando a gente começou a nossa rede de produtores, Daniel, a gente começou com 3 e 6 produtores. Metade deles não foi na reunião inaugural. Poxa, mas produzir cacau de qualidade não é fácil, não é uma coisa definitivamente não é. Mas vocês não concordam, gente, que as coisas fáceis já foram feitas? Agora, o que sobram a nós são desafios tamanhos e que a geração que vem, a gente não quer que deixá-los pagar a conta. Então, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, eles merecem, sem dúvida, um mundo melhor. E sem ser piegas, é nós que estamos nos negócios hoje que temos a responsabilidade, até com uma certa ousadia ou radicalismo, em promover. Por exemplo, eu às vezes sou um pouco mais entusiasta nas falas, mas o que a gente trabalha com muita ponderação é: não adianta ser radical quando fala de comida. A gente tem que promover movimentos transitórios. Se hoje eu oferecesse um portfólio de só de chocolate 70% cacau, gente, eu não convidaria 80%, 90% do consumidor que ainda consome um chocolate que merece caminhar. E assim como foram em outras cadeias, como no vinho, e queijo, e tantas outras que a gente percebe uma evolução do paladar, isso também está em curso na nossa categoria, né? Só que se a gente é muito xiita ou disrupto, a gente acaba se ilhando e falando só com aqueles que a gente já conhece, aqueles que a gente já convive, né? E os nossos negócios, não tenho dúvida que todos eles, a gente quer gerar impacto relevante, crescente para muitas pessoas. Que eu diferente, por exemplo, da Carol, que fala assim, a Carol tem o privilégio da Nestlé de penetrar em 98% dos lares brasileiros. Os 2% eu acho que foi por erro de pesquisa, né, Carol? Mas no meu caso, que ainda temos um baixíssimo nível de awareness, que temos uma pretensão, eu falo, como que a gente se engaja para gerar impacto? A gente fala impacto relativo. Porque hoje, ser grande ou pequeno não precisa ser a ambição dos nossos negócios. O importante é que, independentemente do tamanho que os nossos negócios sejam, nós tenhamos um impacto relativo, ou seja, aquilo que a sociedade, a comunidade, a cadeia prover para nós, e a gente devolve a ela ou ao sistema, tem uma equação mais justa, não só no ganho, mas como no carbono, como nas emissões. Então, essa visão holística que não é simples, né? A gente fala de sistemas, mas a verdade é, qual a porcentagem de microempreendedores e pequenos restaurantes em São Paulo ou no Brasil que podem se dar o luxo de ter uma discussão de grupo de CTO e de discussão de multicanalidade, né? Essa é uma das perguntas que eu me faço às vezes. Quando a gente pensa no varejo do futuro, a gente pensa na cadeia do futuro, como a gente não expropria para não se tornar um negócio só de grandes negócios? Eu acredito sim que no século que a gente já convive, existirá sim uma fragmentação da cadeia. A gente vai viver sim cadeias mais locais, mais próximas, mais conectadas possíveis.
Então, eu tenho uma angústia que eu convivo nesses últimos meses, é como que a gente, de fato, endereça esse futuro, mas sem subtrair marcas satélites, o pequeno empresariado brasileiro, né? A gente não pode esquecer destes. Aliás, esses são os que mais geram empregos no Brasil. Então, os desafios que a gente tinha sem pandemia, não estou sendo pessimista, tá? Eles não eram pequenos. O que me instiga e me encanta na pandemia é que a oportunidade histórica que a gente tem de mostrar que a gente pode construir novas realidades de cadeia. E que todos nós que estamos aqui, e os nossos colaboradores, os nossos consumidores, eles estão reconhecendo e ganhando rapidamente uma conscientização que não vai ter outra alternativa. Não existe outra alternativa a não ser solidário, a ser colaborativo, a encarar a concorrência sobre uma outra ótica, né? Então, eu digo que o futuro do alimento, ele perpassa muito além da mesa. E é todas essas enabling conditions, ou essas condições de contorno, que vão permitir que, de fato, o prato que vai à mesa, a gente tenha certeza que tem ali um comércio justo, transparente, ético, de alta qualidade para todos. É fácil? Dificílimo, mas a gente tem que começar. Quando eu ouço você falar, para mim, me vem muito à cabeça o desafio da escala, né? Como é que a gente escala esses novos comportamentos de cadeia, fazendo com que esse negócio seja sustentável e acessível para mais gente. Eu acho que falando de escala, né? Eu acho que o Diego tem uma experiência bacana de compartilhar, né? O iFood, ele conseguiu, em alguns poucos anos, né, ganhar uma penetração e mudar a forma de que muitas cidades brasileiras se alimentam, né? Dando outras opções, inclusive apoiando uma série desses pequenos, né, que o Estevam estava falando. Eu queria passar a bola para o Diego. Como é que vocês têm trabalhado nesse desafio da escala, nesse apoio a esses pequenos tão importantes para o Brasil, e como a tecnologia vem ajudando a moldar esse futuro da alimentação? Daniel, acho que antes de responder a tua pergunta, eu vou pedir desculpas aqui. Vocês não estão vendo meu vídeo aí. Eu tô com um problema de internet horrível, então fui pro celular e aí tô segurando a imagem aqui para não ter problema com dados. Então peço desculpa a todos aí pelo meu problema. Eu começaria esse ponto, Daniel, falando de um problema enorme que nós temos no Brasil e que você mencionou como algo positivo aqui do iFood, chamado tecnologia. A gente precisa reconhecer que a economia brasileira, de forma geral, ela é muito ruim em tecnologia. Ah, não, Diego, mas eu conheço inúmeras empresas que têm muita tecnologia. A pergunta é, a tecnologia de quem? É sua ou é de terceiros? Se for de terceiros, na prática você está comprando um serviço. A tecnologia não é sua. E qual é o problema disso? O problema de uma tecnologia que não é sua é que você não consegue administrar ela, ajustar ela para aquilo que faz sentido naquele momento. Então, quando a gente fala de centralidade do cliente, a gente está falando de deter tecnologia, assim como você detém a operação e ajusta ela para o teu cliente. E a ausência disso no Brasil, Daniel, é o que impede, de forma geral, a gente ter um problema seríssimo de escala. As empresas brasileiras, no geral, elas têm uma escala muito lenta. Por quê? Porque elas se utilizam muito pouco de tecnologia. Né? Historicamente, vamos pegar um dado econômico-financeiro para enxergar isso. A gente olha para a Bolsa de Valores brasileira e a gente enxerga 90% das empresas como com jargão small caps. Small caps quer dizer small capitalization. Ou seja, empresa pequena, empresa que não cresceu, não gera receita, não gera fluxo de caixa, não fica com valor grande. O que o iFood tem feito muito bem é exatamente essa transição. É conseguido transformar cadeias antes físicas numa cadeia digital. E ao ser digital, você consegue, a partir dali, montar um ecossistema. E aí é aqui que a gente chega no apoio que a gente tem dado aos restaurantes, aos supermercados, às lojas, e que isso ainda está só no começo. Tá? Então, vamos pegar um exemplo simples aqui. Né? O marketing, antes, ele era feito pelos grandes.
por quem tinha noção, conhecimento, capital, sofisticação. Os pequenos não têm acesso a isso. Quando a gente traz a lógica do cupom, a lógica do fidelidade, entre outras lógicas que os restaurantes podem se apropriar, a gente está trazendo marketing em escala, ferramenta em escala. A gente, esse ano, dá um passo muito grande em levar analytics. Pela primeira vez, a gente começa a fazer um trabalho forte, por exemplo, levando a figura do funil de conversão. Pessoal, a discussão de funil de conversão, ela faz parte do linguajar de meia dúzia de pessoas nesse país. Só nós aqui, nesse centrinho, que não enxerga efetivamente a real realidade do Brasil. Então, levar isso é dar escala para crescimento, escala para administrar o negócio de uma forma mais empoderada. O próximo passo que a gente vai dar, provavelmente no ano que vem, chegando com mais força, é o sistema RP, né, que foi mencionado há pouco. Por quê? Porque eu preciso ajudar o gerenciamento do todo para a sustentabilidade financeira do restaurante. Não basta eu vender, o ecossistema tem que estar saudável, o ecossistema tem que ter a sustentabilidade do ponto de vista financeiro. A grande maioria dos restaurantes do Brasil, infelizmente, não tem um gestor preparado para isso, do ponto de vista econômico-financeiro, porque são pessoas que vêm de uma vontade, de uma arte, que é a arte da gastronomia. Então, o papel do iFood aqui, além de ser um canal de vendas, é um papel de capilarizar, exponenciar, escalar ferramentas tecnológicas que permitem, em especial o pequeno e o pequeno médio, o familiar, o independente, a fazer algo muito bom, muito diferente. Muito bacana. Você falou muito da questão da cadeia do produtor, né, do restaurante. E o consumidor? Como a tecnologia molda esses novos comportamentos? Poxa, o consumidor ele já tem sentido esse efeito mais na pele, né? E eu acho que a gente pode citar, Daniel, diferentes ângulos aqui para poder falar sobre isso. Eu vou pegar ângulos que são menos óbvios para muita gente aqui. Pessoal, durante a pandemia, as pessoas que não cozinhavam, não têm o hábito, não têm a habilidade de cozinhar e que tinham uma gastronomia muito específica, muito peculiar, sofreram demais. Diferente do Diego, que come arroz, feijão, come salada, come macarrão, come chocolate, aliás, come muito tadengo, no momento em que eu tenho uma certa restrição, eu consigo me virar bem, dada essa amplitude que eu tenho. Mas tem pessoas que não têm. Tem pessoas que têm, por exemplo, uma questão de saúde ligado à proteína do leite, e tem pessoas que têm um hábito, por exemplo, ligado ao veganismo. Essas pessoas não têm no seu entorno uma boa disponibilidade de alimentação, e eventualmente elas não cozinham. Então, quando a gente pensa no consumidor sob esse ângulo, a tecnologia tem ajudado ele a resolver problemas de saúde, problemas não de conveniência, problemas de limitação. Esse é um exemplo muito bom. A quantidade de pessoas veganas que passaram a se utilizar da plataforma nesses últimos 12, 18 meses é muito grande. E eu falo isso aqui não sob a ótica de crescimento do iFood. O iFood cresce 150% ao ano há 7 anos seguidos. O crescimento da pandemia ele não muda a minha direção, ele não muda muito o meu mundo. O ponto aqui é, você tem pessoas com limitações. Segundo exemplo aqui que a gente pega, vocês não conseguem imaginar as quantidade de dezenas de milhares de brasileiros que alimentaram seus pais à distância usando a tecnologia. Então, talvez vocês façam parte desse grupo de pais que estão no interior, que estão distantes de vocês, que eventualmente estão numa capital, e que precisaram se resguardar e passaram a ser o ponto de referência dos pais, porque não utilizam app, não gostam de tecnologia, não estão habituados a isso, e passaram a fazer literalmente a alimentação semanal, por exemplo, fazendo a compra do supermercado e enviando para casa dessas pessoas. E um terceiro exemplo, que é um exemplo que eu gosto bastante aqui, foi as empresas se utilizaram muito de ferramentas que a gente tem corporativas para levar comida, para mandar comida para hospitais, para mandar comida para os seus colaboradores em casa, para mandar comida para os seus colaboradores em sites que eventualmente eles precisavam estar numa quantidade maior, entre outras coisas. Como é que isso seria feito sem a tecnologia? O restaurante, dependendo da época, né, infelizmente, fechado, não podendo receber ali naquele entorno. As pessoas, eventualmente, não necessariamente têm habilidade com a tecnologia ou têm um pacote de dados, né, dependendo da capacidade financeira da pessoa. Então, tem 3 exemplos aqui, muito pouco usuais, que são muito pouco conhecidos e que mostram o impacto aí sobre a ótica do
consumidor. Acho que você entrou no mundo, Diego. Não, acho que eu encerro aqui para não monopolizar. Daniel, se me permite só uma deixa da fala do Diego, que eu Claro. concordo 100%, Diego. Os deliveries são talvez a forma mais tocante hoje de permitir que o pequeno e o médio sejam digitalmente inclusos, né? Porque hoje uma plataforma própria ou não de e-commerce, um app próprio ou não, não é um custo de investimento baixo para uma estrutura de tecnologia ou de uma média grande empresa, né? Então, é sobre essa ótica que eu provoco, e eu acho que o trabalho que o iFood faz de prover crédito, de prover ajuda, é, sem dúvida, um excelente trabalho de um parceiro. E até agradeço aí, Diego, de antemão, porque, assim, esse mês em particular, em que não se tem lojas, né, tem delivery. Não, e a gente estava falando bastante do restaurante, né, do parceiro, mas também eu acho que o impacto social junto aos entregadores é algo absurdo. Quantas pessoas que ficaram sem emprego e tiveram ali na oportunidade de entregar comida, uma forma de sustento para suas famílias. Inclusive porque, né, se você tinha a opção de ser Uber antes, sem movimento nas cidades, também isso não existia mais. Então, eu acho que o impacto social, essa mudança, ela é muito, muito relevante. Rafa, a gente está falando de um consumidor que é cada vez mais sofisticado. O que isso significa para a experiência de restaurante? O que o Habib está fazendo nesse sentido? Bom, eu acho que, acima de tudo, significa que as marcas precisam ter uma relevância na vida do consumidor, né? Eu acho que aquele papel de protagonista e de estar ali para quando precisa, isso fica muito desafiador para a gente ter uma relação muito mais próxima com o consumidor. Eu acho que ele está ficando cada vez mais exigente por uma questão de repertório, de experimentar novas categorias, de experimentar digitalização, de experimentar novas marcas, né? Eu acho que essa questão que foi tocada do iFood, são milhares e milhares de restaurantes que tiveram, através da acessibilidade digital, a sobrevivência de uma forma possível e como algo a buscar, né? Então, eu acho que as marcas elas precisam entender o desejo do consumidor que está mais exigente, né? Às vezes, uma lanchonete de bairro ela pode trazer algo que mobiliza mais o consumidor do que uma grande marca. E, nesse processo, as grandes marcas irem perdendo uma relevância, né? Eu acho que isso é a força da comunidade local, que é você entender aquele ecossistema que você está inserido, de alguma maneira, e não é mais só sobre ser grande, eu acho que é sobre ser próximo. Eu acho que essa é o grande desafio para as marcas, né? É pensar local e agir de uma forma grandiosa, porque as grandes marcas elas têm escala e isso pode ser relevante, mas se você pensa só por esse ângulo, você acaba não conhecendo o consumidor. Então, acho que foi dito aqui várias vezes, mas é colocar o consumidor no centro de uma forma genuína mesmo, entender o que ele deseja, os anseios, né, as dores, as oportunidades, e isso exige, eu acho que mais do que uma proposta de valor das marcas, eu acho que isso exige também um ecossistema dedicado, né? E aí que eu acho que a gente tem um caso recente que a gente lançou uma plataforma que gera essa proximidade, né? No Habib's, a gente lançou o Habibers, que é um programa de fidelidade recém-lançado, mas que ele é muito mais do que uma plataforma de pontos e de benefícios para estimular a frequência. Lógico que ele parte de uma equação e de um incentivo promocional, de gatilhos, mas eu acho que ele passa muito mais por uma coisa de benefício ampliado, né? Que gere, de fato, uma identificação, porque se você não tiver o gatilho certo para a pessoa certa, no momento certo, você acaba perdendo relevância e você não vai estar, de fato, colocando esse consumidor no centro. Então, eu acho que os desafios das marcas é entender e abraçar essa complexidade do consumidor, né? Entender muito essa comunidade local e ter plataformas e ecossistemas, investimento em dados, tecnologia, né? E entre outras coisas, para que a gente consiga, de fato, ter uma participação e uma utilidade melhor na vida desse consumidor.
Está sem áudio, Dani. Pronto. A frase dos últimos meses, né? Gente, muito bacana. Assim, acho que é muito legal ouvir vocês e aprender, né, com diferentes perspectivas. Acho que é bacana ouvir a Carol falando sobre a transformação e como os alimentos vão mudando para se tornarem melhores para as pessoas. Do Estevam falando de como não só os alimentos, mas a gente precisa pensar na cadeia e todo o entorno, em quem produz, e com esse desafio da gente fazer isso, tornar isso a nova regra. Né? Acho que a Pri falou bastante sobre esses pilares ligados a fazer o bem, a transformar, a criar, fazer do alimento esse espaço de algo que traz saudabilidade, que traz o bem, né? Como é que a gente faz com que o produtor da pipoca traga a gente dê uma condição para o produtor que seja bacana para ele e tanto quanto para quem vai comer. Acho que o Dani traz essa visão do varejo, de como a gente de tudo aquilo que aconteceu e os momentos, né? Acho que o varejo é um grande big data para você fazer uma leitura do mercado. Você consegue monitorar as tendências. Na hora eu me vi nos diferentes momentos ali. Vamos tomar vinho, depois eu falei assim, gente, já bebi tudo que eu podia, agora engordei 10 quilos, o que eu faço? Vamos voltar a ser saudável. Pô, mas ser saudável também tá difícil, vamos equilibrar, né? E claro que a lógica do iFood, de como trazer essa tecnologia e trazer algo que tem uma preocupação com a sustentabilidade de uma maneira intrínseca ao negócio, né? A sustentabilidade pela tecnologia, pelo dado, vai fazendo com que isso vai promovendo esse pequeno para que para que o negócio dele se torne mais sustentável. E o dado também é a inspiração que o Rafa fala para conhecer mais o cliente, para se relacionar melhor com ele, para que a gente possa se tornar mais relevante. Eu acho que tudo isso aqui traz muito insight para a gente trabalhar a marca, para a gente pensar no futuro. Espero que vocês tenham gostado, todos que estão assistindo, todos que participaram aqui comigo, eu adorei e agradeço muito a participação de cada um de vocês. Obrigado, Dani. Obrigada, Dani. Obrigada a todo mundo. Boa Obrigado, noite. Dani. Forte abraço. Obrigada. Obrigado, Boa noite. colegas. Um prazer. Tudo de bom. Boa noite.